Entrou, dona Live? Aê! Boa noite, minha gente. Com a cara lavada, mas por um ótimo motivo, porque voltou a água só em metade do prédio, tá? Só no final 1. Mas é para isso que a gente faz Ho'oponopono na vida, entendeu? Para as coisas, no final das contas, darem certo. Aqui na minha casa já voltou, então eu saí correndo, não dava tempo de lavar o cabelo, mas pelo menos eu já tomei banho. E como vocês podem ver, eu não desliguei o WhatsApp. E cá estou, minha gente. Deixa eu só ver se é minha vizinha, porque coitada, se eu falei para ela que se ela quisesse tomar banho aqui. Não, não era. Ok, tudo certo. Tudo bem, minha gente? Deu um pulo aqui, mas acho que está tudo certo. Então vamos lá. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Fabiana. Bora lá, minha gente. Deixa eu colocar minha colinha aqui. Olha, tá rolando uns barulhos, porque os caras ainda estão aqui no teto. Então, se rolar um... é a obra. Fiquem tranquilas, nada acontecerá. Acho, né? Oremos. Ai, gente, eu tô confusa. Peraí que eu preciso tirar o fio daqui. Eu não fechei a janela, tá? Nós vamos fingir que ela tá fechada, enquanto os meus vizinhos ali do outro prédio fingem que eu fechei a cortina para a luz não ir na cara deles. Tá ótimo? Então está muito bem. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Roberta Caruzzi, eu moro num prédio que chove dentro da minha casa. Eu sou uma ex-publicitária burnoutada que depois de anos de sofrimento e falta de orientação por parte, né, dos profissionais de saúde, acabei virando uma terapeuta integrativa com foco na recuperação do burnout. Eu atendo com um protocolo criado por mim que mistura ciência e espiritualidade, porque 8 anos de tratamento me mostraram que a ignorância sobre o burnout ainda é imensa e já começa na hora em que colocam o burnout como sendo exclusivamente causado pelo trabalho, né? Convido quem ainda não me segue a fazer isso. Me segue lá no Instagram, @Roberta Caruzzi. Aqui no YouTube, convido quem não está no grupo das aulas semanais gratuitas a entrarem lá, porque as aulas ficam 24 horas no ar, mas para quem está no grupo, elas ficam acessíveis por 3 dias. Perdão. As aulas são gratuitas, eu estudo pra caramba para entregar um conteúdo de qualidade, então o que eu peço para vocês em troca? Engajamento. Está tocando interfones. Engajamento. Curtir, compartilhar, comentar nas coisas, né? Porque, assim, eu acho... Tem muita gente falando muita besteira sobre burnout, tem muito profissional de saúde que não entendeu nada ainda, pessoas que falam que tiveram burnout, que sararam, mas estão mentindo para elas mesmas, estão atrás de engajamento pura e simplesmente. Então, eu também peço engajamento, mas em troca eu entrego um conteúdo realmente de qualidade que pode te ajudar. Vamos para a aula? Que começo conturbado aqui, hein, gente? Mas deu tudo certo, no fim dá tudo certo. Estou vendo que o tema da aula de hoje é uma porcaria, porque temos pouquíssimas pessoas na live. Porém, as pouquíssimas pessoas que estão na live se interessaram pelo tema, então vamos fazer uma aula muito boa para vocês que estão aqui me prestigiando. Ao contrário da síndica do meu prédio. Vamos lá. A gente passou da aula 20 já, e hoje a gente vai falar sobre como a gente se sabota, né, com essas crenças de que a gente não tem dinheiro, de que a gente não tem tempo, e o que é mais comum, que a gente não tem dinheiro nem tempo, né? Essa não vai ser uma aula fácil, eu já estou avisando aqui de saída. Talvez alguns de vocês precisem ver essa aula mais de uma vez, não porque ela seja complicada de entender intelectualmente, não é isso, mas porque ela é difícil de entender emocionalmente, tá? Quem viu a aula Como Parar se a Falta de Grana Me Estressa, sai em vantagem, que essa é quase uma continuação daquela. Tá? E nós vamos combinar aqui uma coisa, eu vou repetir isso que eu vou falar agora no final da aula. Se você não viu a aula Como Parar se a Falta de Grana Me Estressa, você vai mandar para mim uma mensagem lá no direct, @Roberta Caruzzi, e você vai mandar para mim a palavra aula,
tá? Que eu vou saber que você estava aqui na aula, ou estava vendo a aula nas primeiras 24 horas, e eu vou te mandar o link para você ver essa aula, como parar se a falta de grana me estressa, tá? Se você não tiver Instagram, pode me mandar no e-mail, robertacaruzzi@gmail.com, e eu vou repetir isso depois no final da aula. Caso você queira rever essa aula aqui, você me manda no direct ou no e-mail a palavra rever, tá? E eu vou te mandar o link mesmo depois que a aula sair do ar, tá bom? Então vamos ver a aula para saber se você quer ver de novo, porque eu estou falando sobre você querer ver de novo uma coisa que você ainda não viu. Oi, Igor! Ei, chegou mais um, eba! Então vamos lá. No meu trabalho atual, eu estudo, eu ensino, eu falo, discuto e pesquiso sobre o quê? Sobre burnout. E burnout tem tudo a ver com o quê? Saúde mental, certo? E principalmente depois do início da pandemia, fala-se muito sobre saúde mental. E a gente vai aprendendo aqui e ali que saúde mental tem a ver com o jeito como a gente pensa, com as nossas crenças, com a forma como a gente entende o mundo, né? A gente vai aprendendo sobre como saber lidar com cobranças, com críticas, limites, frustrações, né? E como não conseguir administrar isso na vida estressa o nosso corpo. Mas tem uma coisa que é muito importante que eu não vejo sendo falada. Afinal de contas, como eu sempre falo e falei agora no começo, as redes sociais ampliam as nossas possibilidades de encontrar profissionais sérios que possam nos ajudar em várias áreas, mas também despeja de baciada em cima da gente um montão de gente que fala superficialmente sobre as coisas, né? Porque eles não querem ajudar ninguém, eles querem ter engajamento, para que, com o número de seguidores alto, eles possam se convencer de que, nossa, eu sou foda. Eu sei disso porque eu já fui essa pessoa que contava seguidores, que comparava com os outros. Mas hoje, minha terapia está em dia. Então, tá tudo bem. Então, muito se fala sobre estresse e sobre saúde mental, mas pouquíssimo se fala em como essas duas coisas têm a ver com saúde financeira. E eu vou começar a falar de finanças primeiro, tá? Da questão de não ter dinheiro, para depois enganchar a questão de não ter tempo, porque é o mesmo princípio. Então, o que a gente precisa entender nessa aula agora, para que todo o resto faça sentido? Saúde mental é o resultado da gente saber a diferença entre desejo e necessidade. E eu sei, parece estranho, porém, venha comigo. Quanto mais a gente consegue entender a diferença entre desejo e necessidade, mais saudável física, mental e financeiramente a gente é. Ou seja, quanto mais a gente consegue entender a diferença entre o que a gente quer e o que é bom para a gente, mais saudável a gente é. Porque a gente vive numa sociedade infantil, em que as pessoas resolvem que tal coisa é bom para elas e ficam perseguindo aquele objetivo sem se dar conta do preço que elas precisam pagar. Ou seja, a sociedade determina um padrão que todo mundo precisa alcançar. Então, para ser considerado uma pessoa bem-sucedida, você precisa estar com um emprego X aos 25, um cargo Y aos 30, precisa ter um relacionamento estável aos 32, precisa ter filho até 35, precisa viajar uma vez por ano para um lugar que tenha um mar de águas transparentes ou neve e registrar tudo isso em fotos na sua rede social, ostentando aquilo como se fosse uma medalha. Eu consegui, eu sou um vencedor. E todos estamos dispostos a pagar o preço que for para ter isso. Porque se a gente não é um vencedor, a gente é um fracassado. .com.br, não existe meio termo. Ou você é um vencedor, ou você é um fracassado. Então a gente paga o preço de ter a nossa saúde arruinada, a nossa mente caotizada, não sei se existe essa palavra, nosso sono suspenso,
nosso bem-estar destruído e a nossa autoestima no chão. Eu tô falando isso sem crítica, tá? Porque nós todos fomos ou somos assim. A gente aprende isso desde cedo e é cobrado desde sempre. Eu, por exemplo, eu virei uma publicitária lá em 91, faz tempo, e eu achava que a minha única saída profissional era essa. Porque todo mundo, a minha vida inteira, falava que, nossa, como isso é a sua cara, como isso é para você, nossa, como você é boa nisso. E eu não estava com a saúde mental boa. Se tivesse, não teria burnoutado, né? Então, o que eu fazia? Eu tentava ganhar a aprovação das pessoas fazendo o que eu achava que elas queriam que eu fizesse. Tanto que, quando ficou insuportável para mim trabalhar 20 horas por dia, virando 3 noites seguidas, eu comecei a estudar para mudar de profissão. E eu amarelei. Eu achava que se eu trocasse de profissão e não desse certo, eu ia ser abandonada por todos. Seria um fracasso, motivo de deboche, de decepção, etc. E olha que interessante, para conseguir a aprovação de todos, eu paguei um preço muito alto. Eu paguei com a minha saúde. E fui abandonada por quase todo mundo, fui considerada um fracasso, fui motivo de deboche, de decepção, etc. Eu não conseguia ver saída. Eu estava lá nas agências trabalhando 20 horas por dia, 7 dias por semana, desesperada para me livrar daquilo e eu simplesmente não via como, eu não conseguia enxergar uma saída. E aqui vai um dado horrível. Não ver saída é a coisa que mais estressa a gente. Não ver saída de uma situação que está te fazendo mal é o pior que pode acontecer mentalmente com uma pessoa. A razão do meu burnout, do seu burnout e o de todo mundo é a gente ter se colocado em uma situação que nos fazia mal e da qual a gente simplesmente não podia sair porque não conseguia entender aonde que fica a saída. E o resultado mais palpável dessa situação, além do estresse crônico, é a pessoa falando com convicção: eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho tempo para isso. Que atire a primeira pedra. Quem nunca falou não tenho tempo para isso, eu não tenho dinheiro para isso. Todos nós falamos. É tipo o slogan do estresse. Se fosse uma campanha publicitária, certamente o slogan seria: estresse. Para você que não tem tempo nem dinheiro para fazer nada além de trabalhar. E por que acreditar que não tem saída, tempo e dinheiro é o melô do estressado? E é aqui que eu vou apresentar para vocês uma coisa chamada túnel da escassez. Mas antes eu quero ler o que o Igor escreveu aqui. Oi, Valdirene, boa noite. No seu livro, você fala sobre a relação entre fadiga de adrenal e síndrome de burnout. Como você de lá para cá estudou muito, sua visão sobre essa relação continua a mesma? Não é uma relação, é a mesma coisa. Síndrome de burnout e fadiga de adrenal é a mesma coisa. A única coisa é que fadiga de adrenal não é aceito, esse termo não é aceito pelos médicos alopatas, e sim pelos médicos integrativos. Os médicos alopatas dizem que não existe, que quem fala isso é charlatão, etc. Mas as duas coisas são a mesma, tá? Então, o túnel da escassez. Mas primeiro vamos ver o conceito de túnel, tá? De viver em túnel, ou tunneling. Gente, eu realmente preciso fechar a janela nas aulas, porque já passaram 2 helicópteros, um monte de carro. Eu espero que meu microfone esteja valendo o preço que ele custa e filtrando os sons. Então, vamos lá. O termo original é tunneling, que a tradução seria viver em túnel, estar num túnel, enxergar em forma de túnel, né? Sem conseguir ver o quadro aberto, assim, focado num ponto. Muito limitado, né? Quando a gente está, o que quer dizer esse tunneling, né? Quando a gente está muito estressado ou sob pressão, a nossa atenção e a nossa cognição se estreitam, como se a gente estivesse num túnel. Ou seja, a gente não consegue enxergar a situação como um todo.
A gente só consegue focar em uma coisa. E quando a gente está sob pressão pela falta de dinheiro, pela falta de tempo ou pela falta de dinheiro, o nosso espaço mental é consumido. E a gente vive em túnel. Então, foca numa coisa só. E focando numa coisa só, a gente perde a capacidade de olhar a situação como um todo. Entendeu por que diminui o espaço mental? É como se você, olhando para uma janela, só consiga ver um ponto e todo o resto da paisagem está preto. Quem viu meus stories de hoje, eu fiz isso numa foto. Então, quando você está vendo através de um túnel, você só vê a saidinha do túnel, você não consegue ver o quadro completo. Então, na prática, você fica o dia todo trabalhando, sob pressão para cumprir prazo, para alcançar a meta, entrando e saindo de reunião, fazendo call, respondendo mensagem, e-mail, sem tempo para almoçar, sem tempo para fazer xixi, o chefe mandando coisa, o cliente mandando coisa, o dia inteiro você no pau. Quando chega na hora de ir embora, você se dá conta. Pô, tinha um projeto super importante, é para depois de amanhã. Você precisava ter começado hoje. E caramba, não deu tempo. Aí você ou leva o trabalho para casa e não descansa, ou você não leva e se sente culpado e por isso fica ansioso e não descansa. Você está tão focado em um único tema que você só tem tempo de fazer escolhas imediatas. Por exemplo, tenho R$10. Com R$10 eu pago o almoço, ou eu pago a moça da Avon que eu estou devendo, ou eu compro iogurte para o meu filho. A sua mente é consumida por esse tipo de escolha o tempo inteiro, a cada R$10 que pingam na sua mão. E não sobra espaço para mais nada. Quando qualquer outro assunto tenta entrar na sua vida, você não consegue dar espaço. Você só consegue olhar para aquilo, pensar naquilo, tentar resolver aquilo. Onde que eu vou gastar esses R$10? O resto fica preto. Você não consegue enxergar. E isso, gente, esgota a pessoa. E a gente fica burro. A gente fica burro. A gente não consegue prestar atenção nos detalhes, não consegue manter memória, concentração. Você não consegue construir mais um raciocínio, você só fica ali que nem um robô pensando como é que você vai gastar esses R$10. E aí, nos próximos R$10, entra uma nova escolha, como é que eu vou gastar esses R$10? E você fica fazendo isso o tempo inteiro. A gente perde também o autocontrole. Fica naquela, eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não posso, porque eu não tenho dinheiro. Agora eu tenho dinheiro, então eu vou fazer tudo que der antes que acabe o dinheiro. Ai, tô sem dinheiro de novo. E fica nesse ciclo. E isso acaba com o resto de saúde mental que possa ter sobrado. O trabalho passa a ocupar a vida inteira. Você não consegue mais entender como que você pode ter tempo para sua família no seu dia. Como que você pode ter tempo para o seu namorado na sua semana. Para a sua mulher, para os seus filhos, para descansar, para viajar, para relaxar ou mesmo para dormir. E quando os amigos te cobram, você explode, porque, porra, eu não tenho tempo nem para respirar aqui, ninguém entende, ninguém me ajuda. Oi, eu sou o estresse, vim ficar com você. Não sobra espaço mental para qualquer coisa que não seja trabalho. Você está vivendo em túnel, você não vê saída, você acorda no dia seguinte, você repete tudo de novo, mais cansado, mais deprimido, mais ansioso. Viver em túnel faz a gente estar em estado de alerta o tempo inteiro, ou seja, estresse crônico. Também tivemos essa aula. E eu vou te contar como é que surgiu esse termo tunneling aí, do viver em túnel. Esse conceito, olha, é interessante isso. Esse conceito surgiu como uma forma de descrever o que foi levantado por umas pesquisas que fizeram, pesquisas comportamentais relacionadas à pobreza.
um povo lá do governo de Oxford, nos Estados Unidos. Eles resolveram entender o que levava as pessoas pobres a fazerem escolhas ruins para aplicar seu dinheiro, para gastar o seu dinheiro. Ou seja, a pessoa que ganha R$ 800 por mês e gasta metade em café da Starbucks e roupa. Entendeu? O cara que é super duro, ganha na cena e gasta tudo em 2 meses, pagando pizza, bebida, putaria, um Porsche, sei lá, uma estátua de porco feita em ouro e diamantes para celebrar o Parmeira. Ou simplesmente a pessoa que gasta o que poderia ser economizado e fica sem reserva para uma emergência, para o futuro, para dar entrada numa casa um dia. Essa pesquisa ela é estarrecedora, porque os caras concluíram que a escassez de dinheiro é um peso tão grande que fazia o QI das pessoas que foram entrevistadas, né, que foram pesquisadas, cair 13 pontos entre o dia que eles recebiam o salário e o pior dia do mês, quando a grana terminava antes do mês. Gente, olha isso. A pessoa recebia o salário e o QI dela nesse dia, se fosse medido, ia dar, sei lá, 100, vai, que é a média. Jesus, vão acabar. Daqui a pouco vai cair uma pessoa aqui no meio da sala, junto com o reboco do teto. Então, vamos dizer que no dia que ela recebeu o salário, mediram o QI dela e o QI dela deu 100, tá? Ai, tô torta que minha perna tá dormindo. É hoje. 3 semanas depois, quando o dinheiro acabou e o mês ainda não, se você medir o QI dessa mesma pessoa, que quando recebeu o salário era 100, agora, 3 semanas depois, quando o dinheiro acabou e o mês não, o QI da pessoa caiu para 87. Gente, é muita coisa. Porque a pessoa vai da euforia do eba, posso pagar tudo, vamos fazer prestações, para o túnel do o que eu faço com esses R$ 100 que sobraram, porque eu preciso pagar o supermercado, eu preciso pagar as contas da casa, eu preciso pegar a internet, sempre num desespero total. E é muito tentador concluir que o problema é que a pessoa ganha pouco. Mas acontece que as coisas não são tão fáceis assim, e é isso que eu falo a respeito de gente que fala sobre burnout ou sobre qualquer outra coisa de forma superficial, porque isso é inclusive ser irresponsável. Porque as pessoas precisam entender que o problema não é a falta de dinheiro em si. O problema é que os problemas financeiros têm tudo a ver com o nosso emocional. Cabeças explodindo. Eu tô falando, essa aula não é fácil de ouvir. Mas os problemas de grana têm origem 100% emocional. E ouvir isso é muito contraintuitivo. A gente resiste. É igual quando eu falo que a empresa não é culpada pelo seu burnout. Ninguém aceita essa frase de cara. Nem eu, se tivessem me falado. Eu ia falar, aham. A gente está muito condicionado a acreditar em coisas que não fazem sentido se você se der o trabalho de parar para questionar aquilo. Como, por exemplo, que a gente precisa ser útil, mesmo que isso faça a gente ser infeliz e doente. A gente acredita tanto nisso que quando alguém burnouta, todo mundo fala, nossa, como você é fraco. Outra coisa que a gente é levado a acreditar e nunca questiona. Só rico consegue resolver as coisas. Outra, a pessoa é pobre porque ela não tem dinheiro. Não parece uma coisa certa? Porque a gente ouve isso o dia inteiro. Eu li outro dia, tinha uma mulher casada com um cara com 2 filhos pequenos, sempre estavam endividados. O dinheiro não dava para nada. Meu Deus, agora tá passando um carro maluco. É hoje. Feche as janelas antes de abrir uma live. Esta é a lição de hoje. O dinheiro desses caras, esse casal com 2 filhos pequenos, não dava para nada. Ela e o marido tinham empregos estáveis, eles não conseguiam sair da favela. Aí um dia, não lembro o que aconteceu, o marido dela se emputeceu, que ela estava sempre com dívida no cartão de crédito, enfim, resumo. E ela sempre reclamava que o dinheiro não dava, que o dinheiro não dava, que o dinheiro não dava, ele ficou puto, resumindo, ela procurou um psicólogo do SUS.
E na terapia, ela começou a perceber que uma das coisas era que ela só admitia que os filhos usassem roupas novas e de marcas conhecidas. E ela começou a ver que ela estava querendo, nesse caso das roupas, por exemplo, provar a capacidade dela como mãe através de como ela vestia os filhos. Entende? Era um gasto pesadíssimo no orçamento, que tinha uma origem emocional, já que ela se sentia na necessidade de provar para as pessoas que era uma boa mãe, e para ela fazia sentido provar isso através da maneira como ela vestia os filhos. Você entende? Os problemas de dinheiro, esse é um exemplo, cara, mas eles sempre têm causa emocional. E essa mulher foi resolvendo as pendengas de saúde mental dela, e hoje ela e o marido estão acabando de pagar uma casa, não lembro aonde, mas fora da favela, num bairro mais central. Vocês entendem o que eu estou falando? É o comportamento infantil que eu sempre falo a respeito do burnout. A maioria dos burnoutados fica esperando alguém resolver o problema para ele. Apontam culpados, colocam a responsa no tratamento, do tratamento no médico, nos remédios, e ficam lá sem mudar nada na vida. Além de infantilidade, isso tem outro nome, mas é que se eu falar isso lá nos stories, eu vou ter que lidar com hater todo dia, o dia inteiro. O outro nome disso é covardia, tá? A pessoa covarde fica no sofá o dia inteiro esperando alguma coisa mudar para que ela se sinta melhor. Não move uma palha, não assume uma responsabilidade, não procura resolver nada emocional. É mais confortável para qualquer um, mais fácil para qualquer um, se colocar no lugar de vítima. E quem pensa desta maneira tem uma dívida de R$1.000, por exemplo, e não percebe que essa dívida só existe porque ela tem uma dor emocional com a qual ela não está conseguindo lidar. Ela acha que o que ela precisa para resolver o problema são R$1.000. Mas quantas pessoas vocês não conhecem que pegam empréstimo para pagar um empréstimo, que pagam um cartão com outro, nunca sai da lama? Tem uma dívida, consegue o dinheiro para pagar a dívida, se livra da dívida, entra em outra dívida e fica nesse ciclo a vida inteira. Nunca sai da lama. A pessoa covarde não faz a parte dela, que é olhar para onde tem que olhar. A pessoa covarde fica falando que terapia é para os outros. Ou que não faz terapia porque não tem dinheiro. Ou porque não tem tempo. A pessoa que não está equilibrada emocionalmente fica alternando um estado de euforia em que gasta dinheiro, pega empréstimo, com um estado de depressão, porque o dinheiro acabou, porque está devendo, porque ninguém mais dá credibilidade, porque está atolado na lama de novo e não vê saída. E, de novo, eu não estou culpando ninguém porque o seu salário acaba antes do mês. Mas eu estou chamando você aqui à responsabilidade de resolver seus BOs. De resolver seus BOs emocionais. Para conseguir sair do túnel e conseguir enxergar as saídas que você hoje não está conseguindo ver, porque passa o dia inteiro focado em não ter dinheiro, em não ter tempo, e que o dinheiro não dá, e que eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro, e porque se eu tivesse tempo seria diferente, se eu tivesse dinheiro eu poderia fazer qualquer outra coisa. Se eu tivesse dinheiro, já teria sarado. Gente, quantas vezes eu não ouvi alguém me falando, se eu tivesse dinheiro, eu já teria sarado do burnout. Não teria. Porque quem fala isso, fala do sofá, do lugar de vítima, sem entender onde tem uma saída, e se por um acaso alguém mostrar onde é a saída, a pessoa vira para o outro lado para não ver. Oi, não vi. Se tivesse mais dinheiro, sairia do burnout. Não sairia, porque não olhou para onde tem que olhar. Não ter dinheiro é consequência de tudo que você não está olhando. Não sair do burnout é consequência de tudo que você não está olhando. E aí a pessoa que não consegue achar saída para o problema financeiro dela, ela começa assim, a se sentir um pouco menos mal quando ela começa a menosprezar as pessoas que têm dinheiro.
É o mesmo raciocínio de quem está trabalhando 20 horas por dia, sem ver saída, estressado, sem conseguir dormir, sem se sentir bem, e debocha de quem tem burnout. É a mesma coisa. É a pessoa que começa a chamar os outros de fraco para se sentir forte. É a pessoa que nunca consegue ter dinheiro e nem estabelecer nenhum equilíbrio financeiro na vida, e isso vem de gerações, que começa a comprar esse discurso que exclusivamente a responsabilidade e a culpa não é dela, e sim do sistema, e da mesma forma como o burnout, tem responsabilidade aí nas duas coisas, no sistema e na pessoa. E a pessoa fica falando, olha os burguês safado. É um jeito dela se sentir melhor, já que ela é covarde. Vamos falar aqui as palavras. Porque, gente, o problema financeiro você vê. Ele está lá, escancarado, no seu extrato bancário, no extrato do seu cartão, no seu holerite. O problema emocional você não vê. Então, você foca na falta de grana e o resto é bobagem. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Seu cérebro não consegue nem entender que existe mais coisa que você precisa resolver além da falta de grana. Que a falta de grana é uma consequência dos seus problemas e não a causa deles. Vou repetir, o cérebro não consegue entender que a falta de grana é uma consequência dos seus problemas, não é a causa deles. E aí, você fica focando em ter, não em construir. Porque você acredita que você precisa ter o suficiente para acabar esse mês só. Não dá para eu construir nada, não sou rica. E aí passa a vida inteira estressada porque não tem dinheiro. Porque não vê saída. Porque se sente incapaz de mudar alguma coisa na vida. Isso é viver em túnel. E existe um paralelo entre escassez de dinheiro e escassez de tempo. Tá? Vivendo em túnel, você, quando põe a mão no dinheiro, você foca em tudo que é urgente. Né? E aí você fica lá tentando tapar buraco, né? Cobre a cabeça, descobre o pé, descobre a cabeça, todo dia, todo mês. Vivendo em túnel, a gente fica no trabalho focado no que é urgente, no que precisa entregar hoje, no que o chefe acabou de falar, na reunião que vai ter segunda-feira, porque você não pode perder o emprego, porque senão você não paga o que é urgente, e aí você não tem nenhum patrimônio construído, nenhuma grana guardada para emergência, nada, meu Deus. Ó, o desespero! Vocês percebem como o estresse crônico é construído a partir daí? E o povo irresponsável fica falando que o sistema é opressor, o governo é corrupto, e essa é a única causa dos problemas. Gente, o sistema é opressor, sim. O governo é corrupto, sim. Esse, o anterior, todos eles. É um país que, meu Deus do céu, as pessoas estão passando fome, sim. E a vida, às vezes, é uma merda injusta, sim. Ficar falando que o sistema é opressor na internet em busca de like é o mesmo que falar, ai, que pecado, tanta gente passando fome e você aí deixando comida no prato, tem que comer tudo. A gente ouve essas coisas tanto, que nunca para questionar. Como eu comer tudo ou não influencia ou não na fome das pessoas? Só vai fazer diferença se eu não comer tudo, fizer uma quentinha, sair na rua e der para quem está com fome. Então a gente precisa começar a questionar as nossas crenças. E entender que diante de uma situação como a do nosso país, tem gente que se fortalece e tem gente que se acovarda. E depois fica debochando de quem se fortaleceu. Falar que não tem dinheiro é até uma forma da gente se sentir parte de um grupo. Isso é pertencimento. Bota essa aula aqui numa TV, vai vir gente aqui tentar me matar. Mas não saber lidar com isso emocionalmente faz a gente viver em túnel. E viver em túnel faz a gente se acovardar. Igual eu no exemplo que eu contei. Que eu trabalhava 20 horas por dia feito louca até o burnout tá num grau.
depois de ter amarelado e não ter mudado de carreira, burnoutei num grau que eu precisei de 8 anos de tratamento. Meu colapso foi em maio de 2014. Este mês eu consegui andar de novo. Porra. E como que a gente sai desse túnel? Que é o que mais interessa. Porque como a gente entra, é só para a gente entender a situação. Nós já estamos lá. Como a gente sai desse túnel? A primeira coisa é tomar consciência da situação, tá? É isso que eu falei de ser difícil essa aula. É você conseguir se desprender das crenças que você desenvolveu durante toda a sua vida, crenças que inclusive fazem você se sentir parte de um grupo, e parar de resistir a mudar as coisas na sua vida. Parar de arrumar desculpa para acreditar que você não tem capacidade para mudar, assim você não precisa fazer coisas muito difíceis emocionalmente. É uma defesa normal das pessoas. O que é mais fácil? Comentar com os amigos como o pobre só se lasca ou achar uma solução? O que acontece se no meio do grupo de amigos que passa todas as conversas falando que pobre só se lasca, quando você começa a tentar achar uma solução? A mesma coisa que acontece quando no grupo de pessoas que acham que tudo bem pagar o preço de trabalhar 20 horas por dia, alguém resolve cuidar da saúde. Essa pessoa vai ser abandonada e vai virar motivo de deboche. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você está vivendo em túnel. A primeira coisa que você tem que fazer é tomar consciência dessa situação. Entender que você está vivendo em túnel e, por isso, você não está conseguindo ver a saída. O que é totalmente diferente de acreditar que não existe uma saída. Entender que você está vivendo em túnel e não está conseguindo ver onde está a saída, mas ela existe. É totalmente diferente de acreditar que não existe uma saída. Segunda coisa, procurar ajuda para lidar com as coisas emocionais, para que você não precise se ferrar com as coisas materiais. Ou procurar ajuda para lidar com as coisas emocionais, para que você não precise se ferrar mais com as coisas materiais. Quando a gente está no túnel, a nossa capacidade intelectual fica menor. É preciso que alguém te mostre, olha, tem uma saída aqui, você não tinha visto, né? Aqui, você pode dar um passo para trás aqui, ó, fazer uma pausa ali, ó. Existem saídas, já pensou nessa possibilidade aqui e nessa? Tá valendo a pena? A gente precisa que outra pessoa mostre pra gente as saídas, porque vivendo em túnel a gente simplesmente não consegue enxergar onde elas estão. No túnel, a gente gasta tempo, energia e dinheiro com as coisas erradas. E aqui se vê claramente a dificuldade em diferenciar o que é desejo do que é necessidade. A gente começa a lutar e a pagar por coisas que a gente acha que deve ter, sem perceber que faz mal para a gente ou que não vale a pena. E a gente começa a ignorar as coisas das quais a gente necessita. Exemplo, você pega a agenda, começa a planejar a sua semana. Aí você soca um monte de coisa que você tem que fazer, um atrás da outra, o dia inteiro, todo dia, um monte de coisa, sem se dar conta de que não há tempo possível para tudo isso. E aí você corre o dia inteiro sem conseguir fazer uma pausa, sem conseguir fazer um xixi direito. Chega no fim do dia esgotado, ansioso, dorme mal. E aí no dia seguinte você tem que repetir tudo, mais cansado, porque você dormiu mal. E aí você fala, a vida é muito corrida. O dia precisa de 30 horas para mim. E começa a debochar das pessoas que têm tempo de almoçar, como se elas fossem fracas, como se elas fossem milionárias, inúteis e fúteis. Olha, almoçando num restaurante, eu que sou bacana, pertencimento, almoço no teclado. Então, a segunda coisa na prática é procurar uma terapia, mudar os hábitos para melhorar a sua saúde física, aprender a gerenciar o tempo e procurar uma terapia financeira. Comece a seguir essa gente. Não ajuda me seguir para entender o que está acontecendo com você no burnout?
Então, acha as Robertas da alimentação, da organização, da administração de tempo, a Roberta que fala sobre saúde financeira. Deve ter terapeuta financeiro aos montes hoje em dia, porque com a pandemia, a incerteza, né, a respeito da grana explodiu para todo lado. E com isso, a consequência é uma ansiedade louca, né? Que fez com que a discussão sobre saúde mental aumentasse. Né? E aí, sei lá, se a pessoa for esperta, ele soma as duas coisas e vai falar de terapia financeira no Instagram, né? Não é possível que só eu tive essa ideia. Certo? Até o chat ficou quieto hoje. Vou repetir o que eu falei no começo, tá? Se você não viu a aula Como Parar se a falta de grana me estressa e quer ver a aula, você vai me mandar a palavra aula no direct do Instagram ou no e-mail, tá? Meu Instagram é @robertacaruzzi. Se você não me segue lá, faz favor, né? Dá biscoito para mim lá. E o meu e-mail é, para quem não tem Instagram, robertacaruzzi@gmail.com, tá? Se você quiser rever essa aula até domingo, você precisa estar no grupo. O link está na bio do Instagram. Você entra no grupo, está no site robertacaruzzi.com também. E aí você vai ter acesso a essa aula até o final de domingo. Se você não estiver no grupo, você tem acesso a essa aula por 24 horas. E se você quiser rever essa aula depois do domingo, você vai me mandar no direct do Instagram ou no e-mail a palavra rever. Combinado? Era isso, gente. Me espantou a falta de interesse pelo tema, vou ser sincera. Achei que era um tema relevante para as pessoas, mas, como vimos aqui, pela quantidade de pessoas, não. Então, espero que vocês que estiveram aqui tenham aproveitado. O chat está calado. Não temos perguntas, não temos comentários. Aparentemente não. Então tá bom. Então é isso, gente. Vamos até acabar mais cedo, então. Ok? Obrigada. Boa semana. Até a semana que vem. Comportem-se. E hasta la vista, baby.